Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Vitor Araújo, sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Paraíba, Campus 3, e vou apresentar hoje para vocês um trabalho sobre a disciplina de Currículo e Trabalho Pedagógico, trabalho esse sob a orientação da professora Ellen Aline, um trabalho que é intitulado Documentos de Identidade partindo dos princípios das teorias tradicionais às teorias críticas. Então, pessoal, nascem os estudos sobre o currículo, as teorias tradicionais. Então, a emergência ou o surgimento de um currículo como um campo de estudo, ela está estreitamente ligada com os processos que compõem com a formação de um corpo especialista. A formação de disciplinas, por exemplo, e de departamentos universitários também se deu-se nessa parte de surgimento. A questão da institucionalização dos setores de Estado, porque eram especializados na burocracia educacional, e assim como também o surgimento de novas revistas acadêmicas, que eram mais especializadas sobre os assuntos naquele tempo, certo? O marco no estabelecimento do currículo como um campo especializado de estudo, ele surgiu como um livro que foi escrito por Bobbitt no ano de 1918. Neste momento, a história da educação lá dos Estados Unidos ela estava numa fase crucial, ou seja, nessa fase haveria diferentes forças econômicas, políticas, culturais que procuravam moldar os objetivos e as formas de educação de massas de acordo com as suas diferentes visões, certo? Então é nesse momento que se busca responder essas questões sobre a finalidade e os contornos da escolarização de massa. Por exemplo, quais os objetivos de educação escolarizada? O que se deve ensinar? Quais são as fontes principais de conhecimento a ser ensinado? Então, em termos sociais, quais devem ser as finalidades da educação? Ajustar as crianças e os jovens à sociedade tal como existe ou prepará-los para transformá-los? Então, essas perguntas surgiam naquele tempo e eles buscavam respostas para isso, certo? Então, a resposta de Bobbitt eram mais conservadoras, embora a sua intervenção ela buscasse transformar o sistema da educação. E ele propunha o seguinte, que a escola ela funcionasse da mesma forma que qualquer outra empresa comercial, por exemplo, ou indústria. Eles tinham essa visão. Então, tal como uma indústria, ele acreditava que queria que o sistema educacional ele fosse capaz de ser preciso e que eles soubessem os resultados que eles pretendiam obter, na verdade. Então, esse sistema de educação ele teria que começar por estabelecer de forma precisa quais eram os seus objetivos, quem, por sua vez, deveria se basear no exame das habilidades que eram necessárias para que os alunos pudessem exercer com eficiência e que essa eficiência ela fosse gerada como uma forma de profissão até chegar na fase na vida adulta, tá bom? Então, a orientação dada por Bobbitt iria constituir uma das vertentes que era considerada mais progressista, a exemplo de Dave, que era contra os pensamentos de Bobbitt, porque Dave ele achava importante levar em consideração no planejamento escolar os interesses, e assim como os interesses, as experiências, certo? As experiências das crianças e dos jovens. Então, a atração e a influência de Bobbitt provavelmente se dava mais pelo fato de que em sua proposta ele queria permitir que a educação ela se tornasse mais científica, uma educação mais voltada para a área da ciência científica. Então, no pensamento dele, não havia por que discutir questões voltadas mais para a educação, porque elas estavam dadas pela própria vida ocupacional adulta, certo? Então, tudo o que era preciso para ele era justamente fazer uma pesquisa e mapear quais eram as habilidades daqueles alunos que eram necessárias para dividirem assim as suas ocupações. Então ele tinha esse pensamento. Então, numa perspectiva que considerava que as finalidades da educação elas se davam pelas exigências profissionais na vida adulta, certo? Então, para ele, o currículo ele se resume de uma questão de desenvolvimento e uma questão de técnica. Por exemplo, ele cita
a exemplo da indústria, que era de fundamental importância, que a educação ela se estabelecesse por padrões. A educação tal como uma usina de aço, porque ali o aluno ele conseguia ser moldado, era um processo de moldagem. Para naquele tempo, eles acreditavam dessa forma, que o aluno ele poderia ser moldado conforme fosse dado os seus ensinamentos. Ok? Então, o modelo de currículo de Bobbitt, ele iria encontrar uma consolidação mais definitiva no ano de 1949, através de um livro que foi proposto por Taylor, certo? Que era mais voltado para as questões de organização e de desenvolvimento. Então, o modelo de organização e desenvolvimento do currículo, ele deveria buscar responder 4 questões básicas que correspondessem à divisão tradicional da educação, e seriam esses tópicos: seria o currículo, o ensino, a instrução e a avaliação. Então, pessoal, nós chegamos aos modelos de educação. Então, é interessante que nós possamos observar o seguinte, que existiam naquele tempo os modelos mais tecnocráticos, como os que eram propostos por Bobbitt e Taylor, quanto os modelos mais progressistas do currículo, que quem os defendia era justamente Davey. Então eles constituíam, de uma certa forma, uma reação de currículo clássico humanístico, que havia denominado a educação secundária da sua institucionalização. Mas vamos entender bem melhor o que seria isso. O tecnocrático ele se destacava pela obstrução e pela inutilidade para a vida moderna. Eles acreditavam que as atividades laborais, as habilidades e o conhecimento que eram cultivados pelo currículo era de maneira clássica. Já o modelo progressista, sobre tudo aquele que era centrado na criança, ele atacava o currículo clássico por seu distanciamento dos interesses e das experiências que tinha nas crianças e nos jovens. Pessoal, nós chegamos aonde a crítica começa, né? A ideologia. O que seria essa ideologia, essa reprodução e essa resistência que se passava-se em torno do currículo por volta daquele tempo. Então, na década de 60 do século XX, foi marcado por muitas agitações no mundo inteiro, no campo da educação. A concepção tradicional ela foi posta em xeque, certo? Ela veio ter essa desenvoltura na década de 60, certo? Então as teorias tradicionais elas também se preocupavam em fazer o currículo, já que as teorias críticas, que fez parte deste caminho, ela estava voltada em como compreender a função do currículo, tá certo? Então vejamos que o currículo ele teve que percorrer esse caminho. Althusser foi um dos principais escritores no tempo, idealizadores, que também fez parte desse movimento. Ele dizia o seguinte, que a escola é um dos principais aparelhos ideológicos, certo? Mas o que seria essa parte de ideologia? Segundo ele, ela era constituída por crenças que nos levavam a aceitar as estruturas sociais. Então eles tinham um olhar também mais voltado para o capitalismo, que era bem preponderante no tempo, naquela época, que eram existentes, certo? E eles acreditavam que elas poderiam ser boas e desejáveis. Outros autores que passaram e marcaram esse tempo foram Bourdieu e Passeron, que, segundo esses autores, a escola não faz com que os dominados tenham a cultura dos dominantes, mas pelo contrário, eles usavam a cultura dominante que era para justamente excluir os dominados. Então eles tinham essa visão, esse pensamento. Então, pessoal, nós chegamos ao terceiro ponto, que vai contra a concepção técnica, os reconceptualistas. E para que nós possamos entender essa terceira parte, se faz necessário que lembramos que no final da década de 60, a teoria tradicional ela perdia sua hegemonia, certo? Países como a França e a Inglaterra, onde a teoria educacional crítica
ela recebeu influência da sociologia crítica, como autores como Bourdieu, e também da filosofia marxista, que os demais grupos vão trabalhar. Então, pessoal, o movimento de reconceptualização ele surge em oposição à concepção tradicional do currículo, que considerava de forma técnica e burocrática. Isso porque o movimento de reconceptualização ele exprimia uma insatisfação crescente das pessoas no campo do currículo, com os parâmetros tecnocráticos que eram estabelecidos pelos modelos de Bobbitt e Taylor, certo? Do ponto de vista marxista, a educação voltada para o emprego, ela faz com que ela esteja a serviço do capitalismo, e o currículo, neste caso, estaria servindo para a produção das desigualdades de classe. Mas sim, ela tem que ser vista como uma atividade, que o currículo ele deve ser compreendido como uma atividade que não se limita à nossa vida escolar, educacional, mas à nossa vida inteira. Então essa era a visão marxista. Então eu gostaria de agradecer à turma pelo espaço aberto, pela atenção, pela compreensão. Gostaria de agradecer à professora Ellen por viabilizar a oportunidade de crescer, academicamente a partir da participação nesse trabalho, e ao curso de Ciências Agrárias, por proporcionar essas experiências, essas oportunidades, por ser um meio facilitador de conquista. A vocês, meu muito obrigado, o espaço está aberto para as discussões, e é isso. Obrigado, turma.